O modo de seleção da escala de resistência, ela basicamente segue o mesmo critério que utilizamos para selecionar a tensão contínua e a tensão alternada. Se olharmos aqui, nós podemos enxergar uma escala de 200 ohms, 2K ohm, 20K ohm, 200K, 2 mega, 20 mega. Essa é a escala de resistência. Toda vez que aparecer a letra K, você sempre multiplica por 1000. K é a unidade de quilo, então isso quer dizer, aqui eu tenho 200 ohms, depois 2000 ohms, 20 mil, 200 mil. Toda vez que aparecer a letra M, M de Maria, antes do símbolo de resistência, então a gente vai dizer que é mega, aí já está multiplicando por milhão. Então é 2 milhões, 20 milhões. Na automotiva nós não vamos encontrar resistência com valor de mega, é uma resistência muito alta. Geralmente quando dá essa resistência de mega muito alta, significa que o circuito está aberto. Com certeza o chicote rompeu o filamento dentro do sensor, porque os sensores eles não têm grandeza física, ele não é grande o bastante para ter uma resistência do tamanho de 2 milhões de mega, 2 milhões de ohms, 20 milhões de ohms. Se estiver lendo esse valor, primeiro certifique se a bateria do multímetro não está fraca, porque quando a bateria do multímetro fica fraca, ele começa a fazer leituras erradas. Então isso quer dizer, se não tem nada de errado com o multímetro, você pode ter certeza que o circuito está rompido, ou o chicote, ou dentro do próprio sensor, é coisa dessa natureza. Não é esperado a gente ler 2 milhões de ohms, 20 milhões de ohms, não é esperado. Na verdade, nem mesmo 200 mil ohms é possível. As resistências dos sensores, elas são abaixo de 20 mil. Então, com a chave seletora, 200 ohms, aqui mede de 0 a 200. Aqui mede de 0 a 2000. Aqui mede de 0 a 20 mil. Aqui mede de 0 a 200 mil. Para melhorar a interpretação da leitura na escala, é que é selecionado, então, essa função. Tá vendo esse bipzinho aqui, ó, esse sinalzinho de campainha? É para medida de continuidade. Quando desconfiar que o chicote está rompido, então, o que fazer? Basta selecionar o multímetro na função a resistência, na função campainha. Geralmente, essa campainha aqui, ó, ela é selecionada aqui no 200 ohms, ó. Geralmente essa campainha está aqui. Aqui ela está mais ou menos na direção do 200K, mas aqui acho que é só simbologia. Geralmente ela está aqui, ó. No multímetro automático não precisa nada disso. Basta selecionar a escala e selecionar a função campainha e vai escutar o bip. Digamos que o chicote está rompido. Digamos que vou verificar se essa garra está com o chicote rompido. Se eu remover ela daqui, colocar a garra preta do multímetro aqui, a garra vermelha do multímetro aqui, e selecionar a campainha, eu vou escutar um bip. Se eu escutei o bip, significa que não está rompido. É para isso que serve essa medida de continuidade com um sinal sonoro através do multímetro. Ok? Repetindo então, este é um multímetro de escala selecionável, onde eu preciso escolher o tamanho do valor da resistência para que eu possa efetuar a medição. No multímetro digital automático não precisa, basta selecionar a função resistência e o próprio multímetro já cuida disso. Antes de eu avançar para a próxima tela, deixa eu só deixar mais um lembretezinho aqui, que é o seguinte: quando encontrar K vale 1000, M vale 1 milhão. Então, você encontrou no multímetro digital, vai aparecer lá 0,750 K ohm. Bom, K vale 1000,
se ele leu 750, 0,750, significa que você deve desprezar a leitura da letra K. Leia só a resistência. Então, isso quer dizer 0,750 kΩ significa que é 750 ohms. Por quê? Porque é menos de 1000. Só deve considerar a letra K quando o valor lido for maior que 1000, porque K vale 1000. Outro exemplo, 0,250K. Observe, 0,250K. Quilô. Então na hora de você ler, despreza o K e leia 250 ohms. 0,900 K ohms. 900 é menor que 1000. Então, despreza o K e leia direto. 900 ohms. 950 ohms. Nunca leia 950 kilo ohm. Não é isso. Toda vez que aparecer a letra K, seguida do símbolo de resistência, e o valor for inferior a 1000, você despreza a letra K e leia o número direto em ohms. Ok, companheiros? Vamos continuar então? Vamos lá. Aqui eu tenho um exemplo, ó, que está... Desculpa. Tem um exemplo aqui, ó, que é... Ele selecionou a escala de 20 kΩ, está selecionado, e ele efetuou a leitura. Não é possível ver o que está mostrando aqui, ó. Não é possível ver. Mas aqui, ó, ele está mostrando uma resistência de 70,9 ohms. É o que eu consigo ler aqui, ó, 70,9 ohms. Ele selecionou a escala de 20K. Na verdade, ele não precisaria ter selecionado para ler 70 ohms. Ele poderia ter selecionado 200 ohms. Mas ele acabou fazendo a seleção aqui, ó. Escolheu essa seleção, mas ele poderia ter feito aqui, ó, no multímetro de escala selecionável. Quando se trata de multímetro de escala automática, não há a necessidade de fazer assim. Tá certo? Então não há essa necessidade. Eu coloquei aqui, ó, a situação, tá vendo? Resistência é a capacidade de um corpo qualquer de se opor à corrente elétrica. Exemplo, circuitos elétricos, resistores, capacitores, etc. A unidade de medida de resistência elétrica é ohm, quiloohm e mega-ohm, representado pelas letras ômega, quiloohm e mega-ohm. Correto? Então, isso aqui está dentro do que nós mencionamos. Mas note que aqui, ó, no multímetro digital automático, eu não preciso selecionar o ohm, quiloohm e o mega-ohm. Por quê? Porque o multímetro faz isso sozinho. É muito importante, por isso que é a vantagem de ter um multímetro digital, por isso, não precisa fazer seleção nenhuma. Ele próprio, quando você posicionar as garras vermelha e preta no componente que você quer medir a resistência, o próprio multímetro, ele seleciona a escala e passa então a efetuar a medição. Vamos lá, novamente, ó, preparando o multímetro para medida de resistência elétrica em ohms, quiloohms e mega-ohm. Passo número 1. Posicionar a garra preta no orifício com. Posicionar a garra vermelha no orifício volts, RPM, ohms. Selecionar a chave seletora, posicionar a chave seletora na posição de resistência. E verificar no visor do multímetro que vai aparecer lá, ó, dizendo que ela está preparada para fazer a medição de resistência. Aí pronto, é só efetuar a medida da resistência, tá certo? Repetindo mais uma vez. Passo número 1, garra preta, orifício com, garra vermelha, orifício volts, RPM, resistência. Passo 2, chave seletora na posição resistência. Passo número 3, visualização no visor do multímetro, se apareceu lá no visor, a escala de medida de resistência. Correto? Muito bem.
Aqui está interpretando a medição elétrica feita pelo multímetro. Como nós podemos ver aqui, aquela mesma cena que vimos agora há pouco, mas está aqui, ó, está selecionado o posicionamento das garras, a chave seletora e essa medida aqui. Lembrando que essa figura aqui, ela não representa esse multímetro, tá? Essa figura está representada no multímetro de chave selecionável, mas a escala é a mesma. A leitura no visor seria como fosse se tivesse com esse multímetro aqui. Tudo bem, amigos? Vamos continuar então? Lembrando que dúvidas, entre em contato. Estamos à disposição para esclarecer. Agora eu coloquei aqui um exemplo para ver com o multímetro digital. Olha lá, ó. A garra preta está no orifício COM, a garra vermelha está no orifício volts RPM diodo, a chave seletora está na posição de medida de resistência. Aqui nós estamos medindo a resistência do sensor de rotação do motor e aqui nós estamos vendo o valor da resistência. Eu disse que os sensores de rotação do motor têm resistência de aproximadamente 600 a 1.300 ohms. Olha aí, ó. Eu não errei não, tá? Aqui, ó. A medida aqui, ó. Ok? Então, inclusive esse valor de resistência elétrica nós vamos encontrar aí na maioria dos veículos. A resistência do sensor de rotação do motor é da ordem de 600 até 1.200 ohms. É claro que é importante verificar a ficha técnica de cada veículo para verificar exatamente qual é o range tolerável para a determinação da resistência correta desse sensor. Tá certo, amigos? Vamos continuar? Opa, mudei aqui, ó. Agora eu estou preparando o meu multímetro para a medida de diodo. Lembra-se que falamos lá dos diodos, que essencialmente eles são dois, né? São os diodos retificadores e os diodos estabilizadores. Os retificadores é aqueles que está aplicado nos alternadores e os estabilizadores são os diodos Zener, que ele provoca uma queda de voltagem quando ele é montado num circuito, e se montado em série com outros diodos, ele é capaz de provocar queda de tensão. Por exemplo, acender uma lâmpada de 3 volts no circuito de 12. Se for colocado um circuito de diodos Zener, é perfeitamente possível fazer essa lâmpada acender. Mas o foco aqui é preparar o multímetro agora, né? Vamos lá então? Repetindo, olha o que eu fiz. Eu selecionei a garra preta no orifício COM, no primeiro passo, certo? Passo número 1, instalar a garra preta no orifício COM, instalar a garra vermelha no orifício volts RPM ohms, tá aqui de baixo, ó, começando com a letrinha V aqui. Selecionei a escala do multímetro para medida de diodo, tá aí o símbolo do diodo e a chave a seletora posicionada, e aproveitei e li lá no visor do multímetro se está aparecendo um valor de 2,9 volts. Está lembrado que eu falei assim que para testar um diodo, ele conduz de um lado e isola do outro. Então isso quer dizer, se eu posiciono as garras vermelhas, a garra vermelha e preta numa posição, ele deve estar lendo 2,9. Mas se eu inverter as garras nos contatos do diodo, ele vai mostrar para mim um valor de 0,43 a 0,500 aproximadamente. Se ele faz isso, significa que o diodo está em bom estado, pronto para uso, pode instalar de novo e botar para funcionar. Ok? Vamos lá então? Aqui eu estou interpretando a medição feita pelo multímetro em um diodo. Eu coloquei uns lembretezinhos aqui, que eu vou ler aqui, ó. A posição inicial de teste, eu estou interpretando, tá? Ó, a posição inicial de teste do diodo. Esse valor lido 2,9 aí, significa que o diodo não está conduzindo, está na posição isolando.
Se inverter a posição das garras do multímetro, o diodo deve conduzir e o valor lido será alterado para aproximadamente 500 milivolts ou 0,5 volts. Se isso acontecer, ou se isso ocorrer, significa que o diodo está em bom estado. Um diodo em bom estado, ele tem que apresentar 2,9 na primeira posição de medida e tem que apresentar para mim de 0,4 a 0,5 de resposta no multímetro, mudando a posição da garra. Aqui tem um diodo, e olha aqui, ó, a garra vermelha, a garra preta. Ele leu 440 aproximadamente. Se ele inverter as garras de medição aqui, ele vai aparecer 2,9 volts, significando que o diodo ele está aí em perfeito estado de funcionamento. Se ele posicionou o multímetro nos dois jeitos e permaneceu 2,9, significa que o diodo, se o multímetro não tiver com a bateria ruim, tiver tudo certinho, significa que esse diodo deve ser jogado fora, providenciado outro, instalado e fazer o sistema voltar a funcionar. Tá certo, amigos? Bom, vamos continuar? Agora vamos preparar o multímetro para a medida de capacitor. Todas as medições que eu fiz até aqui, todas as representações que eu fiz até aqui, são medições feitas em paralelo. Todas que eu fiz até agora, tá certo? Então, em paralelo significa manter a garra preta no orifício com, manter a garra vermelha no orifício volts, RPM, resistência, diodo, e selecionar a chave seletora, certo? Selecionar a chave seletora na função desejável. Nesse daqui, ó, olha aqui, ó, capacitor, ó, símbolo de capacitor. Então isso quer dizer que nessa posição eu consigo medir tanto o diodo quanto o capacitor. Para isso basta eu selecionar o botão azul. Nesse multímetro aqui tem um botão azul na parte superior, ou selecionar através da função range. Apertou a função range no multímetro, ele vai mudar para uma medida de capacitor. Tá aqui, ó, a unidade de capacitância é o Faraday. Então tá um símbolo aqui, ó, de nanofaraday. Tá certo? Aqui eu preparei. O que eu fiz? Garra preta, orifício com, garra vermelha, orifício volts, RPM, resistência, chave seletora na posição selecionada para diodo e visualizar. Aqui, ó, posicionar a chave seletora, verificar no visor do multímetro o símbolo de diodo ou capacitor e efetuar a leitura. Vamos ver como é que ficou a leitura? Tá aqui, ó. Interpretando a medição feita pelo multímetro em um capacitor. Posicionar o multímetro nos terminais do capacitor e ler o resultado no visor. Mas vamos aos passos que foram feitos. Primeiro, eu posicionei a garra preta no orifício com, a garra vermelha no orifício volts RPM, selecionei a chave seletora na função diodo, posicionei a diodo capacitor, né? Selecionei a função capacitor. Como é que eu sei que está selecionada? Porque apareceu aqui, ó, nanofaraday. E pronto, efetuei a leitura. Nesse caso aqui, ó, eu consegui ler um capacitor de 109 nanofaraday. Tá certo? Então essa é a visão que nós temos da necessidade de conhecer o valor de um capacitor. Lembrando que o capacitor, ele tem seu valor estampado na carcaça dele, ou numa tabela a gente pode encontrar o valor dele. A medição é para comparar a medição feita com o valor que está na carcaça, para verificar se ele está funcionando ou não, ou se ele está rompido, queimado, coisa do gênero ou não, tá certo? Então essa é a visão que a gente quer que você tenha, tá certo, meus amigos? Vamos lá então. Agora eu estou preparando o meu multímetro digital, sempre o multímetro digital, eu estou preparando ele para medida de temperatura. A temperatura, ela pode ser medida em graus Celsius ou pode ser medida em Fahrenheit.
Essas são as duas variáveis de temperatura que nós temos. Nós podemos selecionar graus Celsius ou podemos